Agora eu preciso manter isso. Uhum. Eu me converti em 1994. Tô na luta até hoje, desde lá. Mas eu tive um encontro pessoal com Cristo em 1994. Porque antes desse encontro, eu já me prostituía desde os 10 anos de idade na BR. Muito Então, jovem, cara. muito criança, né? Quando você pega um seu filho de 10 anos e olha pra ele, Não dá pra esse imaginar. corpinho estava na BR se prostituindo, Olha só. escondido, né? Eu comecei com os abusos aos 5 anos de idade. Abusavam de mim. Desde quando eu tinha 5 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Então, eu acabei me envolvendo com os homens. Eu não me envolvi, eles se envolveram Lá em Minas comigo. Gerais, isso. Isso lá em Governador Valadares, quando a gente morava, quando meu pai tinha morrido, a gente ficou sozinho. Referência paterna é muito importante, mas eu não tinha. A referência de homem que eu tinha eram pessoas desordenadas. Meus irmãos eram todos sem juízos. Inclusive, eu fui estuprado por um irmão de sangue que já faleceu. Hoje eu falo isso com propriedade, com mais clareza, porque eu não podia falar isso, porque a minha mãe estava viva. Uhum, uhum. Minha mãe não sabia disso que tinha acontecido. A minha mãe tinha duas opções. Ou ela enchia o nosso estômago de comida, ou ela cuidava da gente psicologicamente e morria todo mundo de fome. Então ela não teve culpa. Na necessidade, né? Foi a necessidade. Eu vou encher o bucho deles. Agora Deus faz o resto. Eu acredito que é isso que aconteceu. E vocês eram uma família de quantos irmãos? 7. 7 irmãos. Turminha boa. Cada um mais louco do que o outro. Né? E aí eu fui crescendo. Toda a galera, meus vizinhos, abusavam de mim sexualmente. Eu tinha um trejeito. Com 5 anos de idade, eu conversava muito molinho. E eu converso um pouquinho menos complicado, porque os meus amigos, Yuri, Eduardo, eles que fazem conversa de herege comigo todo domingo às 21h30. Então, o que acontece? Esses meninos me ajudam muito. Omar, cospe no chão, rapaz. Puxa a calça. Vira homem. Porque eu não sou gay. Eu tenho tendência a ser um. Mas eu não sou. Eu não admito dizer que eu sou gay. Ô, Omar, deixa eu só uma pergunta que eu queria saber. Você acha que o trejeito existia antes do abuso ou abusado porque existia? Existia antes do abuso. Entendi. Existia antes do abuso. E eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Uhum. Mas o que acontece? O Omar já vinha sido abusado sexualmente pelos vizinhos. Então eu fui crescendo ali. Mas o problema é que eu fui gostando também. Entendi. Porque era uma forma de prazer. Eu não tinha nada na minha vida. Meu pai tinha morrido. Minha mãe não parava em casa. Meus irmãos tudo doido. Eu gostava. E eu fui crescendo, gostando e viciando naquilo. Nós mudamos para um outro bairro. Eu já tinha uns 7 anos. Aí, com 8 anos, eu fui morar na casa da minha avó. Na verdade, eu, com 7 anos, mudei para um bairro. Quando eu tive 8 anos, meu irmão me estuprou. Eu me revoltei aí e fui morar na casa da minha avó um tempo. Na casa da minha avó, nenhum tio meu abusou de mim. Não tinha abusos lá. Só que eu queria ser abusado. Eu me tornei promíscuo porque a minha pureza foi invadida. E eu conheci algo que era uma aventura. Viver a pornografia era uma aventura. Porque desde criança você sabe o que é errado. Você sabe o que é certo. Uhum. Por que eu fazia escondido? Porque na minha cabeça era errado. Uhum. Então não tem como sair dessa realidade. Então eu comecei a viver uma experiência tão triste, por quê? Eu precisava do sexo. Eu tenho olhado assim, né? Diante da realidade difícil que se vive, acaba sendo um entretenimento e uma fuga dessa realidade também, né? Exatamente. E outra, ele era uma criança, cara. E eu comecei a fazer tudo isso. Conheci uma prostituta que era vizinha nossa. Eu ficava cuidando dos filhos dela. Isso eu já tinha voltado da casa da minha avó. Uhum. Eu não queria ficar lá porque eu não tinha sexo. Olha só. Então eu voltei pra casa da minha mãe escondido. Eu fugia. Eu pulava a janela pra sair, pra procurar homem na rua. Eu criança. Acho que eu nunca falei isso desse jeito. Acho que é porque eu tô mais tranquilo hoje. Eu acho que eu tô lembrando que eu sou disléxico e tenho TDAH, imagina. Não, mas geralmente quem vem aqui abre o jogo também, né? Tranquilo, né? Se sente em casa. Isso é bom. Isso é muito bom. Então eu pulava lá pra poder fazer as coisas erradas. E eu conheci essa mulher, que hoje é pastora. Conheci. Ela me ensinou a prostituir. Vamos lá, vamos vender seu corpo, você é novinho, tem uns homens que gostam. Pedófilos Sim. adoram, né? Então eu comecei aí. Então eu comecei a fazer esse caminho de prostituição. Então eu comecei a usar maconha. A cocaína naquela época ela era bem mais limpa. Hoje tá uma mistura, né? Tinha também, mas não era tão... Era sofisticado naquele tempo. Era né? sofisticado e caro, né? Uhum. Então eu comecei a gostar do pó. E comecei a gostar da maconha depois do pó. Porque depois que acaba a cocaína, você quer fumar maconha pra poder não sentir vontade de cheirar pó. Uhum. Uhum. Que a vontade é um absurdo. É uma loucura. Você vende o que você tem. Pra você comprar, pra você ter só aquele prazer. O que a cocaína faz? Ela te leva a lugares que o seu corpo não tem estrutura pra ir. Uhum. São alucinações e autopoder. Prepotência, autossuficiência, você faz. Né? Então eu queria sentir isso de novo. E quando você para de usar a cocaína, o seu corpo volta ao normal. Só que o normal dele não quer mais viver isso. Ele quer aquela adrenalina, de novo. Então eu me prostituía por causa da droga, por causa do sexo, por causa da droga, Virou por causa um ciclo. Totalmente louco. Meu Deus do céu. E um dia, por isso que eu falo que o meu caso foi milagre, cara. Porque ninguém larga aí, porque eu larguei da hora pra outra. Assim. Foi muita loucura. E aí, quando eu fui crescendo lá, olha, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, toda na prostituição. Toda. Aí você pergunta, você tem AIDS? Não. O vírus? Também não. Não tem nada de doença.
Claro que as pessoas que morreram com AIDS, não é que Deus não tinha um plano na vida delas. Sim, sim. Deus tinha, e ele cumpriu o plano dele. Nada impede Deus de cumprir o que ele quer. Amém. Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar, e fecha e ninguém pode abrir. Exatamente. Então, eu acredito nesse chamado. E um dia, eu já estava com 17 para 18 anos, eu roubei uma roupa. Gente, por que pobre gosta de gola rolê? Eu não entendo. Um gola rolê vinho, que era do meu irmão, aqui assim. Eu caramba. ficava horrível, porque eu era muito, muito mais feio. Eu era horroroso, magrelo, olho lá no buraco, sem discernimento. Eu era muito feio. Como que eu conseguia pegar os caras? Eu não entendo isso. E aí eu coloquei aquela... Aí eu fiquei com uma girafa, magrelo, um gogó, desse tamanho. E fui, enfim, Ai, né? meu Deus do céu. Só que no meio do caminho, eu escutei assim: eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eu falei: o que é isso? E na porta da BR, pertinho da BR, tinha 2 anjos enormes, de mármore, não sei, de gesso, sei lá, mas muito grande. Eu sempre tive um pé no protestantismo, eu detestava a igreja católica. É mesmo? Rapaz, Nossa Senhora pra mim, Papa João Paulo II, ele abemos Papa em 78, eu nasci em 77. Então ele foi reinando aí. Foi o maior reinado papal, não Sim. foi? Acho que foi um segundo. Segundo, maior. né? E aí, beleza. Eu tinha pavor do Papa, achava que ele era a besta do Apocalipse, a igreja católica era a prostituta do Apocalipse. Olha que loucura. Ou seja, se fosse pra se converter, Jamais católico não era. Não. Só que eu escutei eles cantando essa música do Eugênio Jorge. E naquela época o CD, vocês são novinhos, né? Eu tô com 45 anos, então, naquela época, Não tanto, né? Nós estamos tão novos. Né? tá chegando lá, né? Existia um CD chamado Mensagem 2000, que era uma, Mensagem 2000. Hoje é Mensagem Brasil, que é do Eugênio Jorge. Graças a Deus que eles mudaram, senão eu tava ultrapassado, né? E aí eu fui ouvindo essa música. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor. Falei, gente, baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica. A igreja era do lado da BR, antes de eu prostituir. Falei assim, eu vou ter que esconder lá. Quero ver se ele vai me encontrar lá. Ele é da Assembleia de Deus. Minha família é toda da Assembleia de Deus, saca? Mas não temos problema. Sim. Tínhamos muito no início, por culpa minha, desequilibrado. Achava que tava... Achava não, sempre estive certo na situação. Passado o tempo, as coisas vão se ajustando. Só que a gente precisa ter equilíbrio para poder falar com as pessoas. Agora dá pra entender onde que vem a brasa no pé dele, né? Pois Essa é. aí, ó. A origem. Exatamente. E aí o que acontece? Eu entrei escondido. Quando eu entrei na igreja, uma senhora pretinha, não pode falar negro mais, né? Porque o povo tá cheio de mimimi. No barco pode, porque cabe todo mundo dentro do barco. Ai, que beleza. Aleluia. E aí ela chegou pra mim sorrindo, um sorriso lindo, e disse assim: é menino ou menina? Eu não vestia roupa de mulher, mas eu era muito Entendi. afeminado. Cabelo grande, roupa de homem. Eu conhecia travestis, mas eu tinha pavor daquele trem. Eu falei, crê em Deus Pai, quero isso pra minha vida, não. O negócio é ser jovenzinho, assim, ser playboyzinho. Descolado. Né? Descolado. O negócio de ser mulherzinha não dá, não. Até parece. Eu era uma flor. Só parecia falar flor. Ai, E aí eu sorri, né? Para não ficar sem graça. Aí ela virou pro Marcelo, tava chovendo muito numa quarta-feira. Ela disse: Marcelo, vai na tua casa, busca uma roupa seca, uma toalha, porque esse menino tava morto e hoje ele vai ressuscitar. Ah, glória, velho. A renovação carismática naquele tempo Naquele era tempo, superior. Profetismo. Berevácia. O espírito não aleluia. encontrava empecilho pra agir, né? Não encontrava. E aí, rapaz, ela disse essas palavras e eu fiquei meio que bocó. Não esperava aquilo na igreja católica, então eu fiquei. Só que aconteceu uma coisa, o sacrário tem o símbolo do cordeiro nele. Eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida. Pra mim aquilo tudo era novidade, até o cheiro, eu lembro do cheiro da Que igreja. demais. Marca, Lembro né, do velho? cheiro. A gente cantava muito umas musiquinhas antigas lá e tal. E aí, o Elbert, que é um grande amigo, passou. Foi um grande formador meu. Ele passou em frente ao sacrário e ajoelhou. Eu falei assim, ih, rapaz, tá ajoelhando. Não sou eu Agora dessa é o meu. vez. Para aí, Tim. Ele passou em frente ao sacrário e se ajoelhou. Eu, na minha cabeça, pensei, aquilo é um cabrito. Ele tá adorando um bode ali. Era uma imagem de um cordeiro, eu não sabia. Eu falei assim, amanhã eu vou na quinta-feira da vitória, na Assembleia de Deus, vou aceitar Jesus. Lá é meu lugar. Aqui foi só o começo. E eu já tinha me decidido ali a Jesus. Eu já tinha me decidido. Porque eu senti algo que eu não posso explicar humanamente pra vocês. O que aconteceu na minha vida naquela igreja? Não tem explicação. Eu sinto o cheiro entrando nas minhas narinas e fazendo alguma coisa aqui dentro. Não foi diretamente no coração, foi aqui no peito que eu senti um negócio. Parece que é uma coisa que foi saindo ali. E aí eu falei, amanhã eu vou na minha igreja real, que é a Assembleia de Deus. Então eu já cheguei em casa, até porque que crente pobre gosta de tergal e gravata, né? Mas eu já providenciei uma gravata, já providenciei uma roupa de tergal, um blazer, e falei... aí cortei o cabelo curtinho e falei, agora eu sou de Jesus Cristo. É doideira, né, velho? Como acontece, né? Simples. Agora eu sou Profundo. de Jesus. Aí eu fui pra igreja, a Lauriette estava cantando. Não sei se vocês conhecem, Lauriette é uma Lauriette. cantora famosa aí,
da igreja protestante. E ela cantando e o pastor começou a pregar. Só que ele que é responsável por me estar aqui hoje, É mesmo? o pastor. Ele disse uma coisa muito, muito triste de dizer, eu não vou dizer o que ele disse. Ele disse uma coisa bem profana sobre Maria, colocando ela como um animal. Entendi. Jesus poderia ter sido o que fosse, mas ele continua sendo Deus, ela não é nada. E isso me incomodou, não sei por quê, porque eu também não gostava dela. Por que isso me incomodou? Um senso de justiça no coração, tá vendo? A Não é? faísca que você já, a experiência que você já tinha sentido, já tinha movido Sim, alguma eles coisa. fizeram o ali. momento de Maria lá, no dia que eu tava. Não, eu penso assim, por mais que eu não goste de uma pessoa, mas o que é justo é justo. Que é justo Independente é se eu não gosto dela, entendeu? Arrasou, é isso mesmo. É tipo isso. É isso mesmo. E eu levantei e pensei, eu não vou orar com os lábios pro diabo não escutar. Se a tua mãe é minha mãe, eu desafio o senhor mandar ela lá em casa me procurar. Só que eu esqueci que Deus escuta a oração da pessoa que é sincera. Eu fui sincero naquele momento. Eu quero uma resposta tua. Pra mim precisou acontecer isso, senão eu não estaria aqui. Chego em casa, quando eu tô tirando o sapato, eu não conseguia me mover. Eu fiquei igual essa mesa. Só que, ao mesmo tempo, eu vi uma luz no meu quarto. Uma mulher com a pele morena, dos olhos cor de castanha seca, dizendo há quanto tempo eu esperei por este momento, mas só hoje você pediu permissão pro meu filho para eu aparecer na sua casa. Busque meu filho na Eucaristia. Eu lá sabia o que era Eucaristia? Eu não tinha noção. Mas não foi uma... eu não sou vidente, senão daqui a pouco tem uns ônibus lá de São Paulo. Lá foi uma visualização que Deus me permitiu ter. Então, ela sumiu rapidamente, foi sumindo uma luz assim, zup, igual um buraco negro, zup. Sumiu a luz e eu saí correndo. Eu me lembrei de uma mulher que mora hoje nos Estados Unidos. Ela andava com um terço na mão. Vou tirar meu terço para deixar ele aqui. Ela andava com um terço na mão e uma Bíblia debaixo do braço. Ela falava assim, o que é aquele cordão cheio de pelotinha? Eu vou lá na casa dessa mulher. Essa mulher deve falar com a mãe de Jesus. E fui à casa dela. Então ela pegou uma caixa com 240 fitas, 250 mais ou menos. Nós tínhamos um aparelho chamado... esqueci o nome, amarelo, que ficava do Walkman. Walkman. Aquilo era como uma Apple hoje. A gente fazia questão de colocar pra maçã. A gente queria que todo mundo visse. Era estiloso, né? Era um estilo que hoje era... Aí veio o Discman, que era o CD. Esse Discman veio depois. Era o mais moderno. Aí, rapaz, eu tinha um Walkman amarelo do fundo azul. E eu escutava aquelas pregações ali. Aí eu fui pra casa, coloquei lá, sentei na varanda e coloquei a primeira fita. Padre Léo, muito engraçado, eu já gostei de cara, eu já gostei da pregação dele e fiquei apaixonado com aquilo. E ele começou a pregar. Só que ele começou a dizer uma coisa que é muito óbvia, mas eu não tinha noção ainda do que era aquilo. Então ele começou a dizer assim, Maria gerou Jesus. E quando você olha para uma mulher grávida, ela precisou se coabitar para ter um filho. Maria não. Então ela estava ali, com um menino dentro do ventre dela. Ele precisava da humanidade dela em tudo. Porque ele precisava de se alimentar quando ela comia. Ele precisava beber água quando ela bebia. Ele estava preso a ela, ele não podia correr dali. Humanamente falando, ele era prisioneiro do ventre de Maria. Ele era prisioneiro dela, ele era só dela, ela era só dele. Não tinha como separar, não tinha como apartar os dois, eles estavam ali, em uma só carne. Ele tinha o mesmo DNA, o mesmo sangue, a mesma cor de pele, a mesma cor de olho, a mesma cor de cabelo, a mesma cor de tudo. Uau. Só a estatura dele, né, que era diferente, porque ele era homem. Então, ele era Deus, mas ele usou toda a humanidade dela. E ele não é um Deus carrasco que descarta o que usa. Muito bom. Ele a usou e completou o processo da promessa, né? Não vamos cumprir isso aqui. Né? Então ele cumpre a promessa com ela. Leva ela a experimentar algo que nenhum ser humano. Ela foi a primeira a ser batizada no Espírito. Aleluia. Foi a primeira a receber uma porção redobrada que Moisés não recebeu, que Isaac não recebeu, Jacó não recebeu, Eliseu. Nenhum desses caras foram superior a ela. Ela que é a plena, né? Plena. Eu tava falando agora no carro, né? Ontem eu conheci um padre sensacional. Vocês não conhecem ele ainda, vamos trazer ele aqui. Padre Charles. É um americano, uma enciclopédia ambulante, assim. Sim. Morou no Líbano por 5 anos para estudar a cultura muçulmana, Que loucura. no Oriente Médio. Um poliglota, fala várias línguas, assim, e ele foi explicar pra gente a tradução mais original da saudação do anjo, né? Então, por exemplo, eu acho que é interessante compartilhar. Você tá falando Nossa Senhora aqui com tanto amor e fervor, eu vou compartilhar isso com você. Aí ele pegou e falou assim, né? Eu fui estudar com um grego, um teólogo grego, pra gente saber de forma mais apurada o que foi que o anjo falou pra ela. Porque, imagina, uma menina de 15, 16 anos fica espantada, não com a presença do anjo, mas na frente dela fica espantada com a saudação. Exato. Entendeu? Ele falou assim, o que a gente tem que se debruçar? É isso, o que foi que esse anjo falou que ela ficou desse jeito? Aí ele pegou e falou assim, né? Quando a gente fala assim, ó, o Elton é um artista, Omar é um ótimo comunicador. Sim. É uma frase adjetiva. Então a gente acha que o anjo também falou isso com Maria. Maria é cheia de graça.
falando como se fosse uma frase de J.J. Não. Ele revelou um nome daquela pessoa que só o céu conhecia. Então, por exemplo, assim, ó, trazendo à tona uma passagem do livro do Apocalipse, que Deus conhece cada um de nós de forma muito particular. É um nome nosso que só Deus sabe. Sim. E ele não revela pra ninguém. O de Maria foi revelado na saudação do anjo. É um nome próprio, não é um adjetivo. Sim. Aí ele falou assim, a tradução mais aproximada, que é uma junção de algumas coisas, nesse que caritomene. Caritomene. Ele falou assim, o que ele hoje tá falando assim, ó, não existe outra criatura que tenha uma porção igual a ela da presença de Deus. É como se ele falasse assim, ó, não tem como ter mais da presença de Deus em alguém que é criado. Não tem como colocar mais. E é tão interessante, né? Quando pega aí os primeiros que mudam o nome, depois que tem a experiência com Jesus. Sim. E Deus traz uma identidade pra ele. Deus como na traz. ordem religiosa, e Maria também não é diferente que tem essa E revelação. ele fala assim, ó, se você for pegar o nome Maria, todo nome na Bíblia tem significado, enquanto Maria não tem significado nenhum. É um nome muito comum. Muito comum. O nome dela realmente foi revelado na hora que o anjo sauda. Só que não teve tradução pra trazer isso pra nós, à tona. É um nome que só a eternidade conhece. É o ser criado com a porção máxima de Deus. Não tem como ter mais de Deus em outra criatura. Meu Deus, muito forte. Sensacional. Muito forte. Então, eu comecei a olhar Maria com um olhar, já não mais um olhar de agressividade, mas com um olhar de filho dependente. Primeiro, eu sabia que eu gostava de homem, que eu queria ter relação sexual com homem. Uhum. Mas mesmo com toda essa experiência, eu pensei, na Igreja Católica pode tudo. Vou Olha arrumar um só. namorado. Olha pra você ver, cara. Vou arrumar um namorado e vou pra Igreja Católica. Só que as coisas não funcionou do jeito que eu queria, né? Quando eu cheguei na renovação, começaram a falar sobre a masturbação. Pecado grave. Tome. Coisa que talvez você nem esperaria. Não, eu achava que podia tudo na Igreja Católica. Eu falei, não, tá de boa. Vou ser cristão, mas vou ter relação, vou poder ser feliz. Eu descobri o catecismo. Falei assim, Jesus, Tome. por favor, me ajuda aí. Só que eu, quando descobri que era pecado lá também, eu descobri de uma forma mais potencializada, mais cruel. Porque por mais que a igreja protestante tenha só a Bíblia, nós temos a tradição. Uhum. Nós temos o início, o meio e o fim. Nós temos tudo, o alfa e o ômega. Nós temos ela completa. Mas também tem o catecismo, né? Então eu comecei a ler. E eu comecei a entender que para servir o Senhor, eu preciso tomar posse de uma palavra em Mateus 16, 24. Aquele que quiser me servir, quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Aquele que chegou para ganhar, já perdeu. Mas aquele que chegou para perder a sua vida por amor de mim, já é ganhador. Eu falei assim, então não tem sentido eu ter uma relação sexual com um homem, estar aqui, não tem sentido. Ou eu morro por ele, ou eu morro por ele. E eu vejo que a experiência com Cristo, quando você entra... Deixa a gente doido. E você vai ainda com muito... Ainda tá com o coração muito simples, não conhece muitas coisas, vai com aquele desejo aí de alguma coisa, mas você se confronta, né? Você não fica satisfeito. Você escutou aquilo que é errado, você não fica em paz se você não aderir. Se eu não fizer É. aquilo, eu não fico em paz. Exato. Então eu comecei a viver uma loucura interior. Antes disso eu tentei suicídio. Porque, na verdade, o que acontece? Eu não sabia quem eu era. Uhum. O mundo não me queria. A igreja evangélica não me queria. A igreja católica bem menos. Então eu fiquei assim, eu sou de quem, pão que eu vou, quem que eu sou? O que vai acontecer agora comigo? O que vai acontecer comigo? A crise de existência, né? Uma crise existencial, mas tudo providência de Deus, porque eu É. me descobri no meio da confusão. Eu me vi na Avenida Minas Gerais de Governador Valadares querendo pular debaixo de um carro, e eu coloquei a mão no bolso, eu não sabia quem eu era, eu tinha esquecido, olha que loucura. Eu peguei minha identidade, li meu nome, me lembrei de quem eu era, mas não sabia o que eu tava fazendo ali. Olha só. E lembrei, vou na casa do padre Paulo. Fui na casa dele. Falei, padre, eu não sei quem eu sou. Ele pegou um espelho e me colocou na frente do espelho e disse assim, quem que você tá vendo ali, um menino ou uma menina? Eu falei, um menino. Então é esse que você é. É esse cara que você é. E mesmo que você traga esses espinhos na carne pro resto da vida, é esse homem que você vai viver com ele pro resto da vida. Porque a sua alma é esposa, a sua alma é esponsal. Aleluia, que demais. Mano. Rapaz, eu saí dali, aí falei assim, agora eu quero ver o capeta vir atrás de mim. Eu tava forte, eu tava robusto, eu tava... Grandão. Ô, bicho, eu só não era Maria, mas eu era cheio da graça naquele momento. Fui pra casa. E tinha um cara que eu sempre tinha relação sexual com ele. Um policial. Ele é o tipo de cara que eu olhava pra ele, minhas pernas tremia. Bruto. Porque ele era o que me jogava no chão. Não sabe que você não sentia nem sei onde que é aquela vida, tá? Que Deus tenha o alcançado. Casado, mas do jeito que eu gostava. E nesse dia minha mãe viajou pro Rio. Eu já estava na igreja, já tinha feito essa experiência. Estava na igreja. E esse cara, foi até muito engraçado isso que aconteceu. Ele chegou, estacionou o carro na porta e falou assim, ei, vamos? Eu falei, vamos. Ele era da denominação religiosa que eu ia ser. Vambora, vamos fazer. Tiramos a roupa, ficamos no quarto nu. Uma coisa que eu esqueci de perguntar. Essa fase já tava com quantos anos? Uns 18 para 19 anos. Já tava... Já tava bem criado. Mas totalmente desequilibrado, Uhum. sabe? Mas Deus vai ajustando a gente. Não que eu não seja ainda. Uhum. Mas aí, Beleza, volta ele lá. entrou, eu abri a porta pra ele, ele entrou, não tinha ninguém, minha mãe tava pro Rio, pra casa da minha irmã, e ficamos nus.
Aí eu falei assim, agora é a hora que Jesus vai quebrar esse capeta. Pra você ver. Olha que loucura. Peguei a minha Bíblia. Foi até a beira do penhasco. Fui, velho. Eu não faço isso nunca mais. Peguei minha Bíblia, abri a Bíblia e falei assim, o negócio é o seguinte, nós vamos orar agora. Ele falou assim, tá amarrado, tá doido? Ah, mas você não é pecado. Você sempre falou pra mim que não é pecado. Vamos pedir a Deus pra abençoar essa união. Esse homem saiu correndo, quebrando as plantas da minha mãe, tudo. Meu Deus do céu. Nunca mais eu vi esse cara. E foi o dia que eu mais falei assim, Jesus, muito obrigado. Eu não sei de onde saiu. Foi um exorcismo, velho. Foi um exorcismo isso aí. Cara, o cara, nunca mais eu vi esse cara. E ele escutou uma vez o programa na rádio, porque ele ligou. Oi, Amar, fulano de tal aqui, você tá bom? Eu falei, tô bem, e você? Receba a palavra de Deus, Salabachuri, Cantorrécia. E comecei a falar de Deus pra ele. E ele nunca desligou, nunca mais eu vi esse cara. E essas experiências foram acontecendo, mas eu não consegui me manter fora de Deus. Era uma sede, era uma loucura. Teve uma vez que eu peguei uma motinha, o nome dela era Zuleika. Eu fui, porque não precisava de carteira, então eu fui no meio do caminho. Sabe aquele dia que você tá fraco, no início da caminhada, você tá exposto a cair. Uhum. Um cara lindo me liga. E aí, beleza? Vem aqui em casa, vou. Oh, meu Deus, esse cara até se suicidou depois, muitos anos. Olha. Eu fui pra casa dele pra gente nhanhar. Uhum. Quando eu chego na casa dele, quem tava lá na porta me esperando? Uma imagem de Nossa Senhora das Graças desse tamanho. Olha só. Chego lá e falo assim, o que a senhora tá fazendo aqui? Nossa Senhora falou assim, Zuleika, volta com ele. E engraçado que eu vivi uma experiência, agora não com Nossa Senhora, ela foi a que me desequilibrou, mas eu voltei pra moto e me veio no coração mais uma experiência espiritual que eu nunca mais eu vi Nossa Senhora, nunca mais eu senti isso que eu senti, nunca mais, foi só uma vez. Foi pra começar. Nunca mais, eu espero sentir isso não morrer de novo, porque o trem é bom. Eu senti um negócio não aqui. Ah, eu não sei te explicar o que aconteceu. Imagina. Não é aqui no ouvido, é uma voz que eu escutava por aqui, que loucura. Eu escutava a voz por aqui, dizendo, filho meu, você é meu amado. Volta da onde você começou. Porque eu tenho planos. Foi só isso que eu vi. Porque eu tenho planos. Aí eu não aguentei, eu quase morri nesse dia. Eu corri da polícia nesse dia. A minha Bíblia atrás da moto. Eu não tinha carteira. O cara lá, ninguém gosta dele lá no, em Valadares, esse policial. Ele nem é policial mais, eu acho que já aposentou. Ele correndo atrás de mim. Tinha 2 motéis. Um do lado de cá, um do lado de cá. Como eu tava na outra mão, eu falei assim, eu vou entrar ali pra me esconder. Escondi dentro do motel. De moto. As aventuras de Omar. Escondi lá dentro, cara. E lá dentro eu fiquei e falei assim, ele não vai me achar, mas eu não tinha dado conta onde eu estava. Aí eu saí dali, minha motinha foi presa, eu nunca mais ouvi ela, não. Eu não tinha dinheiro pra poder buscar ela, não. E aí eu saí dali, estacionei o carro na porta da minha casa, o carro, a motinha, e a polícia veio atrás. Ô, Juninho, como é que você faz isso? Eu falei assim, rapaz, desculpa. Levou a moto, nunca mais eu vi. Mas nesse dia eu aprendi uma coisa. Quando a gente corre do pecado, Deus até permite você voltar a lugares que você já frequentava para te mostrar que você não é bom o suficiente para aquele lugar. Você já está num estágio de superioridade. Porque para mim, estar aqui hoje não é ser superior às pessoas, é ser superior ao meu homem velho adormecido. Superior a si mesmo, né? Exatamente. Porque eu poderia estar em qualquer lugar hoje, mas Deus escolheu, ele já sabia que eu ia estar, que eu ia conhecer vocês, e quando eu olho para trás e vejo o que eu fazia, eu lembro do que eu posso fazer agora. Amém. Eu lembro de quem eu posso ser agora, aonde eu posso alcançar corações agora. Aí eu tava vindo agora pra cá. Aliás, eu tava indo pra Santos, dentro de um ônibus, e tinha uma galera de gays lá atrás. Um negócio de LGBTQIA+. E eu não falei nada, porque a gente tem que respeitar as pessoas. Elas escolheram aquilo. Se me perguntar e pedir opinião, aí você se lascou, vou dar a minha. E eles começaram a se pegar. Quando eu cheguei, eles falaram assim, a bichinha crente. Falou desse jeito. Porque Que loucura, né? o gambá conhece o cheiro do outro, né? Sim. Só que, cara, a gente sabe, a pessoa que tem tendência é uma coisa, a pessoa que vive essa tendência é outra. Eu sentei, fiquei quietinho e eles ficaram fazendo coisas lá. Uhum. E no meu coração vi assim, poxa vida, que alegria. Eu não preciso mais mendigar pão à beira da mesa. Eu sento na mesa com o cordeiro. Uau. Eu Eu não preciso disso mais. E aí, eu fui embora, tranquilo, cheguei lá e até falei isso pro Simon. Falei com ele assim, meu irmão, vivi isso. Ele falou assim, meu Deus, eu não gosto de andar sozinho por causa disso, é muito perigoso. Mas eu já vivi essas experiências lá atrás. Eu sei como é você ser... por exemplo, assim que eu me converti mesmo, que eu vim pra igreja católica, tinha um bar que eu ia lá e tinha uma galera que cantava essa música assim, cantar com a gente, quem pode? Nosso grupo, não dá bode, é boca de gole, é boca de gole. A galerinha, a gente reunia no sábado de tarde pra tomar uma, pra fumar nossos trem lá e ficar de boa. Então a gente fazia essas coisas. Mas quando eu saí dessa galera, esse ano de 94, que eu ia andando, eu chorava, mas eu não olhava pra trás. Porque eles gritavam, ô bicha, vamos ver até quando você vai aguentar.
Ah, tá pegando o padre ou o padre tá te pegando? Qual dos dois? E falavam outras coisas bem popocêntricas, enfim. Nossa, é uma barra, né? É. E eu passando ali, e eu comecei a questionar, será que eu vou conseguir? E eu falava assim, vai. O Deus que fez nova todas as coisas na vida de muitos, fez na sua. Acredite, eu sempre fui muito... Eu sou sanguíneo. Uhum. O sanguíneo, ele sai da cinza, Muito, né? ele se refaz das cinzas, né? Totalmente. Enfim, eu sempre me refiz. Eu sempre falei assim, não dá pra ficar aqui e tal. E teve um dia que algo mudou. Que ali eu tive a certeza de que Deus estava jogando a cabana fora e construindo uma casa. Foi nesse dia que eu vi um rapaz falando assim, Omar, reza uma Ave Maria lá pra mim. Aí eu falei assim, meu mundo caiu. Eu falei assim, meu mundo caiu agora. Agora alguém ouviu, alguém viu que eu realmente tô levando esse negócio a sério, depois de 4 meses. E essas pessoas começaram a ir aonde eu ia. Olha só. O grupo de oração, eu pregava tudo errado, irmão. Mas eu arrastava as multidões, por quê? Eu falava, de vida, né? o capacete da salvação pra mim era andar de mototáxi sempre com capacete na cabeça. Olha que loucura. Eu era louco. Eu não sabia pregar. Até hoje, às vezes, eu luto pra isso acontecer direito, mas às vezes eu me perco. Mas tá, beleza, o povo me chama assim mesmo. Então, eu comecei, mas eu fui aprendendo a comunicar com as pessoas com misericórdia, porque eu nunca peguei um microfone e falei assim, você que é homossexual vai pro inferno. Nunca falei. Eu nunca levei as pessoas pro inferno. Pelo contrário. Eu falava com eles assim, você que é homossexual, tem um chamado na sua vida. Vem do jeito que você tá, que você vai sair do jeito que você não quer. A gente sai da igreja como a gente não gostaria. Mas depois que você pega amor, descobre que aquilo é amor e não é emoção, porque emoção passa. A minha emoção passou em 2001. Deus tirou tudo de mim, eu não sentia. Eu fui no congresso de músicos, na Canção Nova, e nesse congresso que eu conheci a Adriana Arides lá, depois a gente até conversou sobre isso em off, eu fiz uma experiência linda com Deus. Mas quando eu cheguei na minha cidade, eu não senti mais nada. Eu fiquei de 2001 até a morte da minha mãe, logo após que a morte da minha mãe, sem sentir nada. Eu estou aqui hoje por causa do Tiba Camargos, porque ele foi uma grande ponte para que as pessoas me conhecessem. Então eu preciso até agradecê-lo, agradecer a Déia, agradecer essas pessoas que fizeram com que o meu apostolado chegasse hoje a lugares que eu não poderia ir sozinho. Demais. Então, eu fui para Porto Seguro morar lá. E olha, eu tava sentindo nada. Eu não sentia vontade de rezar, eu não sentia vontade de ir à missa, eu não tinha vontade de confessar, nada. Desde 2001. Mas piorou em Porto Seguro. Juntou a morte da minha mãe, que foi a pior tragédia que aconteceu na minha vida, foi a morte da minha mãe. E eu nunca imaginei perder. A gente nunca imagina perder a mãe da gente, né? É porque a gente não conhece Jesus o suficiente para entender que ela não está morta. Que ela vive. Mas a gente é muito trouxa, a gente precisa crescer ainda na maturidade da fé. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. Então, fui morar em Porto Seguro, na casa de uma amiga minha, e fui trabalhar lá. Fui trabalhar por cuidar de uma senhora pretinha, linda. Mas eu não estava tratando da pretinha bem. Porque eu não estava bem. Então, nada poderia vir de bom de mim naquele momento. Minha mãe tinha morrido, eu não queria saber de igreja, embora eu não tinha feito coisa errada. Mas Tava frio. Frio, totalmente. Eu rezava por obrigação. Eu rezava o texto todo dia, obrigação. E aí, eu entrei no carro do meu patrão, ele estava me levando pra outra residência. Eu falei com ele assim, vou abandonar esse negócio de igreja. Mexer com isso mais não. Mas antes eu tinha gravado um vídeo falando bem da Bruna Carla. Que ela não queria cantar no casamento dos amigos dela porque eram gays. E ela estava certa. Ela não é obrigada a contradizer a fé dela por causa dos irmãozinhos Bambi, não. Ninguém é obrigado a fazer isso. Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo falando bem dela. Bruna Carla, parabéns, esse trem bombou. Mas até então eu não sabia que esse trem tava bombando. Cheguei, era 10 horas da noite, numa sexta-feira. Meia-noite era minha folga. Falei, vou curtir todas. Acabou pra mim. Pra que eu falei isso? Mas antes disso, eu cheguei na minha cama. Jesus, senta aqui. Vamos conversar nós dois. Desse jeito que eu tô falando com vocês. Senta aqui só um pouquinho, porque tem muito tempo que a gente não conversa. Senta aqui. Aí, com certeza, ele deve ter sentado, né? E eu comecei a falar com ele. O Senhor me abandonou. Não sinto mais sua presença. Não tô sentindo aqui agora a sua presença. Eu vou sair hoje. Eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer de novo. E não quero que o Senhor venha atrás de mim, não. A não ser que o Senhor mude tudo isso dentro da sua realidade. Porque só milagre me faz voltar pro Senhor. Mas eu ainda não tinha feito nada de errado. Eu só estava tendo uma conversa sincera com ele. Eu dormi sem ver. Eu acordei Capotei. Eu acordei umas quase 4 horas da manhã. Rapaz, rangindo os dentes, tinha um trem em mim. E eu andava aquele quarto, alabaxara, cantora bessuri, cantorrécia, revala, cantora mandraia, alabarachúria, e comecei a ficar doido. O povo acha que esse podcast tá meio doido. Nada, o pessoal vai gostar. Cara, eu saí eu fiquei louco naquele quarto querendo pregar. Aí eu lembrei da oração. Funcionou! Tô de volta, falei, tô de volta, tô sentindo sua presença. Cara, aquilo pra mim foi maravilhoso. Eu voltei a ser o Omar que eu sou agora.
Eu sinto a demais. presença de Deus. Então isso foi um presente, foi um mimo de Deus. Porque dizem que a segunda é pior, mas eu vou morrer antes, com a graça de Deus. Eu vou ver Deus antes de receber esse deserto. Eu não quero isso, mas não. É ruim, né? Não quero não, nós vamos passar por ele. Mas eu não vou passar de novo não, porque demora um cadinho. E esse demorada, vai cair um meteoro, cai em tanto lugar, não vai cair na minha cabeça, do nada, sair do confessionário, tuf, né? Vai cair. Então, um acidentezinho aéreo que só eu morro, tá ótimo, maravilhoso. Mas aquele negócio, eu simplesmente vivi tudo isso e foi muito bom pra mim. E nesse dia, o Tiba Camargos postou esse vídeo. Eu já conhecia ele, que nós participávamos de um grupo de WhatsApp de, não sei, páginas católicas, e eu fui expulso de lá. Foi mesmo? Eu fui expulso porque eu fiz uma brincadeira que não foi legal, mas não foi pornográfica, nada disso. Uma brincadeira de regiões, né? Aham. Eu falei um negócio lá que não podia ter falado. E aí começaram a me zoar, eu fiquei com vergonha e saí do grupo, sabe? Aí o Tiba já tinha meu contato, eu já tinha conversado com ele no negócio. Ele postou, eu mandei pra ele esse vídeo. Sem querer nada demais, mas antes de acontecer tudo isso, Sim. o Tiba postou o vídeo. Ou seja, Deus me renovou espiritualmente, me deu de novo sede, vontade e sentimentos de perceber a presença dele, me deu um novo apostolado, mas as pernas tremem. Porque agora a responsabilidade dobrou. Sem dúvida. Se expõe e se compromete, né? Aí logo após, começam a me marcar em um Instagram de um cantor famoso que acabou renunciando à igreja e tal, livre, né? Uhum. A gente, por exemplo, eu não consigo voltar atrás. Eu tô com 45 anos, eu tenho 20 anos, vou fazer 30 anos de caminhada na igreja católica, 15 de fevereiro. Não tem como retroceder. Olha, Você sabe é que você muito funciona. investimento. Pois é. Foi muito investimento. Eu posso dizer, mas Deus investiu, mas eu também investi, eu renunciei. E você sabe Eu já que tô você velho. experimentou, né? Eu sei o que eu passei. Eu sei o vazio que é você se vender. Eu não tenho preço. O preço meu e seu é sangue carmesim. Jesus morreu por mim. E não dá pra você ocultar a verdade que você conheceu. Não Eu tem conheci Jesus. como. A verdade. Olha que interessante. Eu conheci a renovação carismática que me levou à igreja. Eu conheci Maria que me levou o seu filho. Eu acho que foi muito isso. Eu conheci a renovação carismática que me levou a conhecer a igreja. Conheci Maria que me levou até Jesus, que é a igreja. Ou seja, eu fiz uma experiência completa. Uhum. E precisava, porque pra mim era só milagre. Dentro da minha casa, era muito inferno. Essa palavra desgraça era o que mais reinava. Nós éramos totalmente estranhos, né? Hoje, por exemplo, nós somos separados. Meu irmão nos Estados Unidos, eu tenho irmão que mora em outro país aí que eu não lembro o nome. Minha irmã mora no Rio, eu moro em Minas, totalmente diferente. Mas todos nós nos respeitamos. Mas não era assim. Então era tudo bagunçado. Eu vejo que hoje eu tô igual um pinto no lixo. Eu tô vivendo bem. A gente tem dinheiro? Eu não tem dinheiro. Mas quem foi que disse que dinheiro traz felicidade? Uhum. Se eu tiver uma vida infeliz, eu posso ter o dinheiro que for. Por exemplo, tinha um amigo, ele não é amigo mais. Nós encontramos ele na rua, um cara que tinha perdido a empresa, sempre foi milionário, mas perdeu tudo. Nós encontramos esse cara, ele era espírita. Esse cara veio ao nosso grupo de oração, se converteu, é homossexual, ficou uns 2 anos conosco, mais ou menos uns 2 anos, ficou conosco. E ele renunciou à igreja, foi pro budismo, casou com um homem. Só que a gente tinha contato até então. Então ele vivia falando pra mim assim, ai, mas é maravilhoso, você precisa deixar de ser idiota. Vai arrumar um namorado pra você enquanto você não tem muita ruga, você já tá feio. Vai arrumar um namorado pra você e ser feliz. Eu falei assim, e você é feliz? Eu sou, não é não. Porque já a 4ª vez que você me liga pedindo socorro, que você ia pro lado do seu prédio. Que felicidade é essa? Você quer me dar uma vida ruim dessa pra mim? O seu problema é que eu tenho você na minha mão, você não me tem na tua. Você já me pediu ajuda com medo de se matar e eu fui te ajudar muitas vezes. Isso é vida que você tá apresentando pra mim? Me bloqueou, nunca mais falou comigo. Quer dizer, a vida dele é uma vida vazia. É muito fácil você oferecer pra uma pessoa um prato que você não gosta. Dá pra ela o que você gosta pra ver. Só tem aquele prato, só tem aquele cardápio e é o que você mais gosta. Dá pro outro, isso é amor, isso é sacrifício. Amor de virar os olhos, não é amor, isso é paixão, isso é Porque desejo. tem aquela também, né? Se você tá lascado e tem outro lascado com você, Ah, vou levar comigo. alivia um pouco a sua sofrência ali, né? Alivia. E aquela, quando o outro também cai, ameniza o meu lado. Não foi só eu cair, eu não fico frustrado porque eu não consegui. O outro também não conseguiu, então é normal que ninguém consiga. E o tipo assim, interessante é que você conhecia ele. Conhecia. Agora, pra outras pessoas, talvez ele era muito feliz. Pra quem não conhecia ele de verdade. Infeliz demais, tentou várias vezes entrar numa rede aí de televisão, não conseguiu. E não só por causa disso, mas o vazio não se completa. O homem e a mulher se completam. É só O aparência. homem com o homem não se completa. Aí você pergunta, por que você não casa com a mulher? Porque eu não sinto desejo e atração sexual por mulher. Eu sinto por homem, eu tenho tendência. eu queria entrar nesse ponto aí, porque é uma coisa que eu falo, eu queria até perguntar se tá certo ou tá errado. Uhum. Né? Me perguntaram esse final de semana.
E a pessoa falou assim, eu sou homossexual e tenho que administrar essa situação, mas tenho medo de perder minha salvação, enfim, aquela coisa toda, né? Aí eu peguei e falei pra ele assim, a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem um BO pra administrar na vida. Todo mundo tem, Todo mundo sua tem. cruz, né? E não tem pecado que tem um privilégio diante de Deus. O que leva um pro inferno é o pecado, É o seja qual pecado. for. A gente tem que combater com a virtude contrária àquele pecado. Então, por exemplo, se alguém tem tendência a roubar, tem que se policiar pra não roubar. Exato. Se alguém é fofoqueiro, comece a falar bem das pessoas. Se você é orgulhoso, se humilhe. Se você é homossexual, viva a castidade. Não pode botar um num pedestal diferente do outro. Eu falei assim, então, o cara que é viciado em droga, ele só é um noia se ele usa droga, senão ele não é um noia. Exato. O ladrão só é ladrão se roubar, senão ele não é ladrão. É que ele tem a tendência, o impulso ao roubo. Eu falei, o homossexual é a mesma coisa. Ele é homossexual, Falou se- certíssimo. entendeu? Não tem nada de errado nisso, né? Não, tá certíssimo, porque é uma luta pro resto da vida. Quem é que foi que disse aonde tá escrito na Bíblia que seria fácil? Pois é. Não. Aquele que. Vinde a mim os cansados, eu vos aliviarei. Curarei não, vou aliviar. Uhum. Porque vai ter que tomar chicotada até o madeiro. Eu tenho consciência disso. Essas pessoas do amor, que fala que tudo. Vai ser importante é ser feliz. Não, importante é se sacrificar por amor àquele que te amou muito mais. O importante é ser santo. É porque eu vejo que isso aí é uma dificuldade de modo geral, porque quando entra na parte da sexualidade, da afetividade. É porque o trem mais gostoso que tem é virar o E zóio. outra, Tipo assim, não, eu sou, e ele- hétero, mas eu também tenho que policiar pra não ficar com outra mulher. Eu ia falar É o agora. mesmo pior. Mas a pessoa coloca assim como se. Eu vou ficar sozinho em você, não, porque eu não posso, né? E coloca no Exato, tem gente patamar que acha que eu não sou pode- triste e frustrado, que eu sou sozinho. exato. Quem é que falou pra esse povo? É- Não tem ninguém mais feliz do que eu, não, É velho. igual, tem coisa que não entra na cabeça das pessoas, porque o padre não pode casar. Ó, pra Não você entra, e ver. a pessoa não consegue compreender isso de modo algum. Pois é, agora eu vou te falar uma coisa interessante. As pessoas acham que a gente é sozinho. Mas quem é que não se sentiu só? Estar só é uma coisa, se sentir só é outra. É outra coisa. Porque quando você pega São João da Cruz, vamos mais perto, Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Aquela mulher se desgastou. Se desgastou por completo pelo evangelho. Evangelho vivo, que são aquelas crianças, que ela Uhum. dava vida por elas. Aquela mulher podia ter dado outro rumo pra vida dela. Mas não. É a mesma coisa, por exemplo, eu renunciei a fazer as minhas vontades. Eu renunciei. Mas o que eu vou ganhar com isso? Só o céu. Uhum. Você não vai ganhar status. Você não vai. Vai chegar um tempo que isso tudo aqui vai acabar, meu amigo. Nós não vamos ter que ficar escondido na caverna. Eu acho que vai. Logo em breve. Só que eu vou estar morto antes. Com a graça de Deus, eu vou morrer antes. Tô nem aí. O negócio é buscar a santidade para herdar o reino. Eu só tô nesse mundo aqui com a consciência de que eu não posso permanecer aqui para sempre. Então eu não vou cativar as minhas raízes aqui. Né? Eu preciso cativar a minha raiz no céu. Porque lá é o final e o início de tudo. Lá é eterno. Então, se as pessoas não têm essa mentalidade dentro da igreja, elas tendem a sair da igreja. Sim. Acho que falta isso, né, Omar? Mentalidade de reino. Porque assim, a gente ainda faz, mesmo assim, a gente ainda faz comparações do reino com coisas que tá ao nosso alcance. Sim. Mas não tem como comparar com nada, Tem né? como Não comparar tem com como nada. comparar. É incomparável. Eu vou renunciar a tudo isso aqui por conta do reino. É o reino, meu amigo. Não é? E outra coisa, não é nem por causa de medo de ir pro inferno, não. Você renuncia, a verdadeira renúncia está a renunciar por amor. Por amor. Por que você tá renunciando? Tá com medo do inferno? Não, porque eu tenho medo de ficar longe de Jesus. Uhum. Porque ele me conquistou, né? João capítulo 9 vai dizer assim, quando Jesus ia passando, ele viu um homem cego. Olha que coisa linda. Essa tradição aqui, eu gosto da Ave Maria porque ela é mais chique. Mas só que a Ave Maria, ela não vai dizer o que as antigas dizem. Quando Jesus ia passando, ele viu, a Ave Maria fala, um cego de nascença. Uhum. Só que as outras tradições vai falar, quando Jesus ia passando, ele viu um homem cego. Antes da miséria, da desgraça, do pecado, ele viu o homem. Uhum. Quando Jesus ia passando, ele viu o homem cego. Aí, beleza. Aí ele só olhou pro cara que estava cego. Aí os discípulos, por que ele nasceu cego? Porque ele pecou, a fofoca, né? Uhum. Porque foi os pais dele que pecou ou foi ele que pegou para nascer assim? Não, foi ele nem os pais. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Eu era esse cego. Uau. E eu acho engraçado, porque as pessoas perguntam, por que aquele cego? Por que Jesus cuspiu no chão para fazer aquele barro? Mas por que aquele homem era cuspido a vida inteira? Então, ele já ouvia os escarros das pessoas e cuspia nele, porque ele era amaldiçoado aos olhos das pessoas. Então Jesus pegou as misérias dele, o que mais feria ele, cuspiu. Ele deve ter ouvido o cuspe de Jesus no chão. E Jesus pega, faz o barro e ainda joga nos olhos dele. Fala, vai lá. Parafrasear, né? Essas são as misérias que te humilhavam. E vão ser elas que vão te curar para sempre. Muito bom. Das suas misérias eu levantarei um novo homem que enxerga. Agora se esforce, vai no tanque de Siloé lá. Porque ele poderia ter pegado ele, não vão lá te levar. Uhum. Vá lá. Se esforça. Todas as vezes Jesus mandou a gente se esforçar. Faça a sua parte, né? Faça, porque não tem aquele treino na Bíblia, não. Fazer a sua parte que eu vos ajudarei. Não existe isso na Bíblia. Mas todas as vezes que você pega alguém que foi curado por Jesus, ele faz um esforço. Eu acho que foi o único que não fez, foi Bartimeu, né? Bartimeu estava no meio do caminho. Não, ele fez o esforço de ficar lá. É. Jesus passou, abandonou sua capa. Não, ele fez o esforço. Ele teve que gritar Ele teve que gritar e tirar a não, capa. E outra, todo mundo tentando conter É. ele.
né? Não existe reino sem esforço. Não existe salvação. Aquilo que você disse mais cedo que a gente conversava. Eu batizei. Isso não significa que você foi salvo. Amém. Porque você precisa dar manutenção à sua salvação. Eu preciso dar manutenção à minha salvação. Uhum. Porque eu sou uma corrente de bicicleta. Um dia, se não tiver graxa, ela vai soltar. Amém. Então eu preciso ser constantemente organizador da minha alma. Minha alma precisa. Agora, só porque você foi lá e batizou? Não. E aí, a sua vida, como é que tá agora, depois do seu batismo? O que você renunciou? Boa. O que você fez para que o seu batismo fosse verdadeiramente concreto? Porque é muito fácil você batizar uma pessoa hoje. Volta lá. Compromisso. Ele vai valer? Vai. Mas ele vai se tornar eficaz para a sua salvação o dia que você se comprometer com aquele que é o Senhor. Não adianta. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em pessoas famosas, né? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nessas pessoas. Porque tem hora que elas estão dentro da igreja. Tem hora que elas desculpa, em outro lugar. É tudo midiático e gera um like, né? Tu faz, né? Olha casamento de famoso. Uhum. Dura um mês, Pois 2 anos. Muito difícil. Eles não levam sacramento. Sem sacramento eu não vou pro céu. E eu acho que isso é uma das coisas óbvias que mais precisam ser ditas, porque a gente tá num país que tem cultura cristã e o que mais a gente precisa fazer hoje é o quê? Evangelizar batizado. É o que mais precisa fazer. Em outros tempos da igreja, a gente evangelizava e depois batizava. Porque é muito fácil eu me batizar e não me comprometer. Depois pronto. E aí, vai pro inferno batizado. Até mesmo quando você pega a consagração à Nossa Senhora, é um chamado a viver bem o batismo. Exatamente. É o que deveria acontecer. Por exemplo, eu sempre questionei isso. Quando um artista, nunca mais eu vou soltar esse texto. Aleluia. Quando um artista, ele é casado, ele faz os cursos de noivo? Duvido. Será que é que o Belo fez? Fez não. Quem é que celebrou o casamento desse povo? Não teve. Por que eu, vamos supor, né? Você que teve que fazer o curso. Porque você não é famoso, que você não tem dinheiro? Uhum. Então é ridículo isso. Jesus trata todo mundo igual. Você acha que porque eu tô aqui hoje, que a gente tem um cadinho de seguidor, a gente é melhor mesmo do que alguém que tem De 1000? jeito nenhum. Será que alguém tem que acreditar mais em mim do que no outro que não tem ninguém seguindo ele? Tem 130 pessoas? Uhum. Não. Tem pessoas que limpam o banco da igreja. Ninguém valoriza essas pessoas. Mas vão herdar o reino de Deus. Tem cantora famosa que é tão prepotente, não só cantora, mas famosos em geral, cristãos, que não vão chegar nem perto da porta do céu. Tira a fama pra você ver onde que eles vão parar. Tira a voz pra saber se realmente são de Deus. Agora, uma pessoa que começou lá no início, naquele vendaval da loucura, pega essa pessoa, né? Trabalha essa pessoa. Uma coisa que me chama muita atenção é aquela passagem. Simão, Simão, quando tu te converteres, tu cuidarás dos seus irmãos. Aí me veio um pensamento, se eu fosse Pedro. Como assim como tu te converteres? Quando tu te converteres, eu estava em Gadara quando o Senhor fez o que fez. Eu estava no cego de nascença. Eu andei sobre as águas quando só o Senhor andou e eu fui até lá te visitar, te encontrar. Muito bom. Quando tu te converteres, sim, Pedro, Jesus responderia, né? Sim, Pedro, quando tu te converteres, porque milagre não leva ninguém pro céu. Aleluia. Quantas pessoas foram curadas e voltaram pro pecado? Então não é esses lances, batismo, isso não leva ninguém pro céu. O que leva é a manutenção da sua salvação. O evangelho virou um bom negócio, né? Virou. O nome de Jesus dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. E as pessoas não têm pudor nenhum de usar o evangelho como uma profissão mesmo. Com uma profissão. Então, se eu tenho mais seguidor, o que vai me levar pro evento é a minha popularidade, não o meu tempo de secreto com Jesus. Exato. Não. Então, hoje, isso é uma reflexão pra todo mundo que assiste aqui, faz isso. Quando você vai chamar alguém pro seu evento, você chama alguém que tem mais seguidor ou alguém que tem um bom testemunho de vida? Alguém que tem mais seguidor no Pois geral. é. Entendeu? Por quê? Geral- Que é status. Né? Agora, por exemplo, tem uma pregadora maravilhosa. A mulher prega, rapaz. Crê em Deus, pai. Mulher prega demais. Fátima, lá de Governador Valadares. É mesmo? A Fatinha, ela convence. Ela fala com você que isso aqui é branco, ó. Persuasiva. Pelo poder de Deus. A mulher tem o poder da pregação. Vem aqui, Fatinha. Ninguém tá nem aí pra vida da Fatinha. Olha aí, ó. Ninguém. Fatinha não tem nada mais, Fatinha tá esquecida, tá sumida de tudo, não sabe mexer em rede social. E aí eu falo com as pessoas assim, gente, comece a valorizar aqueles que ninguém tá nem aí por eles, que eles vão fazer acontecer milagres que ninguém esperou. Meu Deus do céu. Que Ninguém demais esperou, Omar. Que cara. demais. Eu tenho medo, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu sou muito receoso também, viu? Eu tenho muito medo de alguém me colocar numa cangaia dessa. A pessoa me chamar, mas Deus é poderoso, né, pra cumprir o que ele promete. Às vezes Deus usa até disso pra fazer acontecer uma graça. Eu fui convidado pra pregar um lugar, porque todo mundo queria pregar lá. Não vou falar nomes. Uhum. Só que eu já tinha um compromisso num bairro. Olha. Eu falei, eu não posso largar esse compromisso pra ir nesse lugar. Eu vou ficar conhecidaço. Pega na minha mão. Meu Deus. Mas eu não posso deixar de ir lá. Porque aquele povo precisa de mim. Por exemplo, eu nunca importei com quantidade de pessoas. Eu já importei na vida no início. Hoje não, Sim. porque eu achava que a gente tinha que pegar a multidão. Bobeira. Fui pregar no Rio de Janeiro, numa cidadezinha. Esse testemunho é muito forte. Chego eu lá. Eu não tinha dinheiro. Como eu não tenho? A gente nunca tem, né? Eu tenho... A Shopee me devolveu o que ela me deve, aí eu vou. E ela deve, quando eles não vão entregar as coisas, eles devolvem o dinheiro pra gente, né? Aí, beleza. Eu fui pra esse lugar pregar.
Não tinha como eu vir embora, eu só fui com dinheiro de ida. E nem Contado. de comer, contado. Nem graal, leva a alma, já deixei vários rins. Tá entregue a providência. Né? Aí eu fui, chego lá, eu não sei porque também eles colocaram um cadeado daquele tamanho naquele portão. Pra que aquilo, gente? Só pra me traumatizar mais. Chego eu numa praça, não tinha ninguém. Aí passa uma senhora magrinha. Ô, meu filho, o que você tá querendo aqui? Eu vim pregar aqui pro grupo de jovens e tal. Ô, meu filho, todo mundo foi pro PHN. Olha só. Eu falei, o quê? Foi todo mundo pro PHN, meu filho. Mas eu confirmei com ele, dona. Comecei a querer Que chorar. doideira, velho. Nunca tinha ido no Rio, sozinho. Num lugar que não era praticamente o Rio de Janeiro. Era no meio, um lugarejo. A mulher, não, vou lá em casa. Rapaz, a mulher me levou pra casa dela. Sabe onde que era a casa da mulher? No centro de Macumba. Olha só. Eu dormi do lado de uma pombagira, de uns 2 metros de altura. Meu Deus do céu. Eu não tinha o que fazer. Eu tava desesperado. Eu só lembrava daquela passagem: comerás veneno e não morrerás. O bicho te picarás e tu não morrerás. Eu só lembrava disso. Deus, ó, como Deus faz pra levar o cabra lá. Aí eu fui, cara. Fiquei na casa dela. Eu consegui dormir, acordei cedinho, tinha um café da manhã. Eu só pensava na palavra: tu comerás veneno e não morrerás. Eu só pensava nessa palavra. E comi e tal. Mas antes de ir embora, eu disse: Um apetite meio com medo. eu posso pregar pra senhora o querigma? Ela disse: pode. Querigma, amor de Deus. Primeiro anúncio, né? Aham. Bem raro. É o que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais do que isso, não. Eu posso pregar o anúncio pra senhora? Ela falou: pode. Preguei o amor de Deus pra essa mulher e fui embora. Nunca mais eu vi. 5 anos depois, tô eu pregando num congresso de jovens. E tá lá, cantando e tal. Terminei de pregar, o menino fez assim, ó. Com você depois. Falei, tá. Beleza, eu vou descer agora. Desci, ele foi lá. Você é o Omar de Matos, né? Falei, sou. Eu tenho que te contar uma coisa. A minha avó era espírita há mais de 30 anos. E você foi lá na minha casa, pregou o querigma pra ela. Ela morreu batizada, crismada, primeira comunhão. Ela fez tudo. Eu falei, valeu a pena ter ido lá. Amém. Não era pra aquela multidão que eu ia pregar, era pra aquela mulher. Foi pra ela. Foi pra ela. Agora, você vê a estratégia de Deus, né? Se eu falasse que era pra ela, ele não vinha. Que grandioso. Eu não ia vir, não. Não é só pra... Medo, Como que... preconceito. Se embora que a gente... Né, enfim, não tá nesse mérito. Mas eu não iria. A gente vê, quando muitas vezes aqui agora, trabalhando no podcast, a gente vai convidar as pessoas, tem gente que marca pra vir aqui, tal, fala, vou, tal, aí vai chegar perto do dia, desmarca, porque fala que a agenda tá muito lotada. Daqui a pouco aparece num outro evento, na mesma data, entendeu? Olha como é que Deus é fiel. Só que o evento é grande, num outro evento a pessoa vai. Ah, meu Deus. Você vê que ela mensura Entendi. pela... Quantidade de visualizações e de alcance. É, entendeu? E não mensura o fruto que aquilo vai dar. Não foi o que Deus entrega- chamou a fazer, eu vou o que é mais rentável. E isso é triste, porque Triste você está demais. se vendendo. Só que a gente percebe nitidamente, a pessoa acha que passa batido, não. E eu fiz um encontro, aliás, marcaram um encontro pra eu fazer, eu fui no encontro. Tinha ninguém no encontro, só tinha o cara que marcou o encontro. Então eu fui lá pregar, mas desculpa, ninguém foi, cara. Pra pessoa é difícil, né? Ninguém foi, e ele ficou muito triste. Eu falei assim, não, peraí, nós estamos aqui. Eu acho que é Mateus 19, 18. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E eles podem pedir seja o que for, que se for da vontade do meu pai, eu lhes darei. Eu falei assim, meu filho, Deus está aqui. Tá você e esse menino aí, somos 3. Onde estiverem mais de 3, você tá doido, rapaz? Não vamos deixar por nada. E nós fizemos um estudo bíblico, eu fui embora. Muito bom. Então foi bom. Deus usou. Deus fez. Deus não perde tempo Não, em fazer as coisas. nenhuma, não. E outra coisa, eu posso ir nesse lugar um dia, por que não? Uhum. Tudo vai depender da vontade de Deus. Agora, se eu não for também, tô pouco me lixando. Nada muda. Eu não estou aqui. Olha, eu não sou um pregador e um músico. Embora eu tenha gravado um CD, eu não sou. Antes, eu posso até cantar e até pregar. Mas antes disso, eu tenho que ser. Meu ministério é santidade. Pois é. Porque se você buscar a santidade, todas as coisas virão por acréscimo. Uhum. Você não precisa ficar. Por exemplo, eu falo muito isso. Se vier um câncer, eu não vou pedir a cura dele. Eu vou pedir pra mim ser santo. Se Deus perceber que eu preciso ser curado, beleza. Eu não vou gastar meu tempo, me cura. Eu tô falando isso aqui, é muito sério. Tem muita gente que tem câncer Sim. e que receba meu amor, meu carinho, e eu oro por você. Mas pare de pedir hoje pela cura do câncer. Comece a pedir a santidade. Muito bom. Porque se você morre com câncer, se você não morre com câncer, você vai morrer de outra coisa. A morte não é o problema. A consciência expandida, né? A morte não é problema para aquele que crê em Jesus Amém, Cristo. amém. A morte é problema para quem tá longe da presença de Exatamente. Cristo. É pelo contrário, né? Aquele que tem a presença de Cristo, Como ele encara a doença com Como é que você vai pro céu se você não morrer? Aí eu é. passo as pessoas, né? Quem quer ir pro céu, levanta a mão. Vup. Eu achei que não ia dar certo. Quem quer morrer, levanta a mão. Ninguém levanta. Só uma veinha. Ó, a senhora tá com depressão, a senhora não entendeu a pergunta. Porque eu tô falando sério. Eu quero morrer. Ah, você quer desistir da vida? Não quero desistir. Viver é bom. É gostoso. Por isso você quer ir pro céu. Vida e abundância. Agora você imagina viver eternamente. Uhum. Então, Jesus, a hora certa é essa. Talvez vai ser hoje. Na hora que eu for embora, eu não sei. Eu não estou preocupado com que hora que eu vou morrer. Eu estou preocupado é se eu vou chegar ao céu. Vai estar pronto, né? Exato. Porque a verdade é, a Ziza Fernandes falou uma coisa muito linda antigamente. Ela nem deve lembrar, mas eu lembro que eu gosto muito da Ziza. Ela falou uma coisa, existe
um asfalto. Existe aonde você tem que andar com seu carro, certo? Tá ali. Aquela linha existe pra você não passar pra lá. Só quando pode. Como eu não sei dirigir, quem dirige é Deus, que nem carro eu dirijo, eu penso o seguinte, a santidade é você estar no asfalto. O carro deu defeito, você estaciona. Pecado. O problema é quando você cai fora da estrada, que é a morte eterna. Mas se você estiver no asfalto, fazendo as coisas certas e o seu carro quebrar, você tem a oportunidade de pedir ajuda. E quando o carro cai fora? Quando alguém vai te ajudar, pode ser que não consiga. É o último caso. Então, a santidade, a preparação para estar no reino de Deus, o problema é quando você cai no pecado fora de Deus, fora da presença de Deus. Você caiu, mas tá ali, Jesus, tem misericórdia de mim. Já puxa você de novo. Ele puxa de novo. Procura um padre, se confessa. Há tempo de conversão. E é agora. Nós vamos começar a sermos talvez não mortos, né, mas publicamente. A nossa imagem vão tentar destruir a nossa imagem. Por exemplo, ninguém me tem na mão. Então isso pode ir pro Fantástico, isso pode ir pra Canção Nova, isso pode ir pra qualquer lugar do mundo. Ninguém me tem na mão. Já me tiveram antes. Hoje não. Não me tem na mão. Não existe. Naquela época não tinha celular, né, meu querido? Eu já tinha aprontado antes? Já. Eu quero que prova agora pro Omar. Com quem que eu tenho mexido? Meu telefone, a senha dele eu não vou falar, porque se alguém me roubar, é 0000000. Não tem nada de errado no meu telefone. Não pode ter. Exato. E aí você vive vida dupla. Integridade, né, Omar? Você vive vida dupla na igreja. É o famoso cristão samambaia. Só tem raiz e folha, não dá fruto. O pé de manga é aquele machucado. Que a gente até rasga ele assim, pra escrever o nome na roça. Você já teve seu nome escrito na árvore? Sim, já. Aí você escreve seu nome no pé de manga. Ele é machucado. Todo mundo cutuca ele, joga pedra nele, mas come do fruto que ele dá. Eu preciso ser um pé de manga. Todo mundo machuca e joga pedra, mas come do meu fruto. Quando eu tô produzindo algo, a pessoa é saciada com a palavra. Eu não posso ser mais igual a esse povo bonito na igreja. A samambaia numa sala é linda. A samambaia na igreja é horrível. Por quê? Ela não dá fruto. Só raiz e folha. Então tem pessoas na igreja que vivem vida dupla e não dão fruto porque vivem vida dupla. Muito bom. Não pode dar fruto, vai morrer. Vai morrer seca. É bonito? É, mas não posso ser só uma aparência de santidade, de beleza. Olha que beleza, esse menino tá na santidade, esse menino tá buscando a Deus. Tá mesmo? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Né? E qual que é o fruto? Resultado não é fruto, né? Exatamente. É bom lembrar isso. A Exatamente. gente confunde resultado com fruto. Exatamente. Eu falei no podcast que a gente gravou esses dias. Que eu vi uma irmã dando um testemunho, ela falando que no ministério dela alcançava vários resultados, mas ela não via vida pulsante nisso. E ela falava, mas esses frutos? Ela achava que era fruto. Aí ela pediu pro Senhor uma resposta, chegou na casa de uma amiga dela, aí tinha uma bandeja com fruta em cima da mesa, ela meteu a mão pra pegar a fruta, quando foi morder era de plástico. Aí Deus falou pra ela, o seu fruto é de plástico. Arrasou. Não alimenta nada. Tapa na orelha. Isso mesmo. Ela falou assim, eu consegui vários resultados, mas não existe frutos no meu ministério. Exatamente. Exatamente. E aí Deus começou, quando a gente tava falando lá do Tiba Camargos, Deus usou o Tiba Camargos naquele dia pra postar aquele vídeo. E não parou. Demais. E não parou. E aí eu fui vendo, aí eu fui pra presença do Santíssimo. Um iPhone travar igual o meu travou, eu falei, não, tem um negócio aí. Eu não tô conseguindo mexer no meu telefone. Mensagens, seguidores. Deu uma parada agora, graças a Deus. Mas foi Aí eu entendi. Aí começou as pessoas, você tem que ganhar dinheiro. Omar, vende que curso, meu filho? Eu sou dislexo, eu vou vender o quê pros outros? Eu vivo da providência de Deus. Me chamou pra pregar lá não sei aonde. Não pode me ajudar, não me paga minha passagem, miserável, pra poder ir embora, senão eu fico no meio do caminho. A gente precisa entender. Eu, por exemplo, eu não sei se eu teria estrutura pra ter dinheiro. Eu não sei. Não pelo mal. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que permite. É porque eu falo assim, eu amo música, só não sei cantar nada, mas talvez se eu cantasse eu seria metido demais. Glória a Deus, né? E até esses Deus corta a asa, cara. Deus corta a asa, sabe? Deus corta. E eu peço muito a Deus, Senhor, tira de mim aquilo que não convém, né? Se o Senhor precisar de ser mais cruel, que o Senhor não é, mas pode ser, né? Igual, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista, aliás, eu fui abrir uma conta no banco pra mim. Eu acho que a gente só cresce desse jeito. Fui abrir uma conta no banco, não abri a conta no banco. Cheguei lá e o cara me atendendo, eu doido pra falar uma verdade pro cara que tá atendendo, o gerente do banco. Eu tenho que falar, alguém tem que falar isso pra ele, eu preciso falar pra ele que tem um trem esquisito nele. Aí eu perguntei na hora que terminamos, quem aqui é seu amigo? Ele falou assim, todo mundo aqui é amigo. Eu falei assim, mentira. Porque desde quando eu cheguei, você abriu o banco, todo mundo chegou, você cumprimentou todo mundo aqui, mas os dois olhos cheios de remédio e ninguém te apontou o seu erro? Que tipo de amigo é esse? Mas eu não falei alto, não. Eu falei, você não tem amigo alto, porque eu gosto de aparecer às vezes. Só pros outros entender o recado. Ninguém aqui é seu amigo. Seus olhos estão cheios de remelas e ninguém te falou isso. Eu não sou seu amigo e tô te falando. Tira, limpe. Aí eu vendia um tênis chamado Prophecy 2 na época. R$ 1.500 o tênis.
Ele foi lá e comprou 2 pares. Fiquei feliz, ganhei uma comissão maravilhosa. E aí o que acontece? Mas eu não fiz isso pela comissão, eu fiz isso porque eu conhecia Cristo. Sim. E eu conhecia os meninos que me chamavam a atenção. Quando eu converso muito mole, ó, vira homem, cospe no chão e puxa a calça. Tem liberdade, não, mano. Isso. Porque eu só vou crescer se você me ajudar a me dar manutenção. Você só vai crescer se alguém te apontar, porque tem defeitos nossos que a gente não consegue enxergar, mas o outro vê com facilidade. Eu gosto, quando você fala disso, eu lembrei da amizade de Jesus com Lázaro, né? Porque Jesus, Sim. ele forçou uma barra com Lázaro. E só com um amigo a gente pode forçar uma barra sem que a relação seja alterada, né? Exato. Porque vão falar pra Jesus, ó, o amigo, aquele que você ama lá, tá doente. Aí Jesus deixa o cara morrer e não atende ele na necessidade imediata. Porque Jesus queria glorificar o nome do Pai por conta da dificuldade de alguém. Se eu fizesse com alguém que não é meu amigo, a relação vai ser ferida. Só com um amigo eu posso forçar uma barra porque eu sei que a relação não vai ser alterada. Até com Pedro, né? Que ele fala, afasta de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Com um amigo eu tenho. Pode falar. Eu posso falar. O amigo é alguém que eu vou forçar a barra, mas a nossa relação não vai ser comprometida. Sim, não pode. Porque as pessoas entendem muito errado essa parte da Bíblia. Exortai-vos uns aos outros não significa humilhai-vos uns aos outros. Exortar significa ser barra. Uhum. Não tem aqueles adultos que tem aquele negócio pra segurar eles? Uhum. Eu sou isso aqui na vida de um amigo. É um Eu suporte. tô suportando ele pra que ele cresça. Uhum. Gente, eu era uma pessoa insuportável no início da minha caminhada. O Elbert sofreu demais comigo. Eu era ignorante, só minha palavra que valia, era eu que estava certo. Eu não sabia nem que existia esse negócio de sanguíneo. Eu fui descobrir isso depois do padre Paulo Ricardo, né? Então, e essas coisas vão me ajudando. Igual o Frei Gilson, irmão, que era. Gente, de madrugada, acabando com a carne da gente, mas o nosso espírito tá ficando forte. Taca trem pra nós fazer mesmo. Acorda a gente de madrugada pra rezar o terço, o rosário, pra adorar a Cristo. A gente precisa maltratar a nossa carne. E o Frei Gilson tem feito isso muito bem, mas aquele Patrícia, né? Tem moral, né? Tem feito maltratado muita carne de muita gente. Então é isso que tem que fazer. O povo tem que aprender a se martirizar. Eu vou tirar isso daqui porque tá demais. Eu vou tirar isso daqui porque tá demais. Eu preciso chegar ao céu. E se preciso chegar ao céu e se preciso cortar alguma coisa, eu vou ter que cortar alguma coisa. Porque existem 2 coisas. O regime e a dieta. O regime você corta tudo. A dieta você pode tudo. Desde que seja moderadamente. Você pode comer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Desde que seja moderadamente. Os católicos não tradicionais que não conhecem a Cristo vivem o catolicismo, mas vivem ao mesmo tempo o mundo. Eles podem fazer de tudo, desde que seja moderadamente. Dosagem. Eu quero Seletivo, caçar um católico que faz o regime. Corta tudo por amor a Cristo. Eita, glória. Porque você vai... Falar em corte, esse episódio é corte atrás de corte, vocês perceberam, né? Exato, né? Corte atrás de corte. Muito bom, Marco, que demais. Ó, uma coisa que eu queria, não quero perder a oportunidade de perguntar isso pra você, né? Quem nos assiste agora, que tem essa tendência homossexual, a gente sabe que a origem é difícil, né? Tem gente que parte de um trauma, de um Sim. abuso, tem coisa que é intrauterina. já nasce- Sim. Aí eu queria saber, quando a gente vai orientar alguém pra tomar uma iniciativa e viver a santidade, diferencia-se por conta da origem ou não? O que você deve fazer? Olha, eu acredito assim, quando a gente vai falar ou dar um conselho pra alguém que é homossexual começando agora, a primeira coisa que você tem que pegar fisicamente e mostrar pra essa pessoa, na minha pobre e humilde opinião, é a cruz. Porque não tem esse negócio mais de passar a mão na cabeça de ninguém. Por mais que seja dolorosa a sua dor. Quando você tem câncer terminal, o médico chega pra você e fala: por que você morrendo espiritualmente não recebe uma dosagem redobrada do que é demais. de verdade? Mostra a cruz, pega um crucifixo, tá vendo isso aqui, ó? Foi por amor a você. O que você pode doar por ele? Sua castidade? Seja bem-vindo. Porque aqui é só paulada. Mas ele vai te amar. Você não vai se sentir só. Vai ter no início da caminhada que você vai querer muita coisa. Mas Deus vai sustentar você. Deus vai orientar. Deus vai te alimentar das coisas que você precisa. Eu não preciso de sexo pra me ser feliz. Eu tenho vontade, eu não sou doente. Eu tenho vontade. Por exemplo, eu fui pregar num lugar, lá pro lado de Belo Horizonte. Parecia um Clark Kent na minha vida. Lá na rodoviária de Belo Horizonte. Outra vez foi no aeroporto, mas dessa vez foi pior na rodoviária. Eu tô na rodoviária, aparece um homem de óculos. Clark Kent. É Ken, né? Clark Kent. É o Superman. Ele só precisava de um detalhe, da capa e do S no peito. Porque o resto ele já tinha. Aonde eu enfiava, esse cara ia atrás de mim. Não era eu que ia atrás dele, eu nunca fiz isso, mas ele que fazia, ele que foi atrás de mim. Eu enfiava ali, ele enfiava ali, eu enfiava lá, ele enfiava lá. Esse cara tava me perseguindo e pegando nas coisas e me mostrando. Por cima da calça, obviamente. Mas mostrando, falando que queria. Vão, piscando. Eu fiquei assim, minha nossa. Eu fiquei em tempo de ficar louco, porque a gente sente vontade. Sentir Tá vontade vivo, é uma né? coisa. Consentir é outra, totalmente diferente. Quem não é católico não entende isso, mas tem católico também que é burro, não entende isso não. Pois é. Aí, beleza. Eu fui, falei com o cara assim, eu posso descer? Ô, cara, quando eu tava descendo, o cara já não tava lá embaixo. Filho da mãe. Não sei pra onde que ele foi, cara, mas ele deve ter descido pra outro lugar e chegado lá. Ele me viu conversando, eu não sei. Aí eu voltei chorando já. Não vou aguentar não, Jesus. O trem é bom demais. Vou aguentar não subindo, aí eu só senti uma mão assim, ó. Omar de Matos! Ô, beleza, hoje é meu amigo de caminhada, mas era um cara que me admirava e tal. Cara, que bom te encontrar aqui, velho, não sabe. Vamos tirar uma foto? Ele me desfocou. Deus cuida de mim. Meu Deus do Providência. céu. Deus cuida da gente. Não que eu ia me
me sujeitar àquilo. Eu já estava subindo a escada porque eu estava fazendo esforço de correr. Uhum. Mas tem coisa que a gente não faz esforço de correr. E aí que a gente é laçado. A gente é laçado, a gente cai no laço do passarinheiro, né? E aí só Deus pra ter misericórdia. Mas se a gente... Eu sou um fujão, um corredor nato do pecado. Tá, Por quê? glória. Eu não consigo enfrentar. Eu não tenho forças. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza porque nós não sabemos orar e nem rezar como convém. Mas ele mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, coisas inexplicáveis, né? Então eu creio que quando a gente pede, o Espírito vem. Uhum. Agora, tem situações que Deus até permite pra saber se você o ama de verdade. Né? Ele sabe que você está ali, ele sabe das suas fraquezas e ele não vai deixar você perder. Uhum. Sabe? Tem situações, gente, tem situações da minha vida que eu falo assim, eu não acredito que isso aconteceu. Né? O caso que pegaram meu telefone de WhatsApp e deram pros garotos de programa ficarem me zoando. O pessoal da bandeira colorida que faz isso direto. O povo do amor aí, ó. É o povo do amor. Então, começou a vir um monte de garoto do programa me procurar no telefone. Você marcou comigo? Eu não marquei nada com você. Olha só. Você tá louco? Sacanagem. Eu não marquei nada com você. Você disse que mudou de número. A pessoa pega minha foto no Instagram, coloca lá, sei lá, faz um WhatsApp, não sei como é que eles fazem essas coisas. É engraçado o quanto incomoda outra pessoa o estilo de vida que você decidiu Sim, viver. exatamente. E o quão é falta de respeito da pessoa impor pra você uma... Eu não imponho pras pessoas. Você tem, e nem Jesus falou isso, Uhum. você tem aquele que quiser me seguir. Uhum. Se tiver algum pregador te obrigando a aceitar a Cristo, ele tá errado, porque ninguém se obriga. A gente aceita porque a gente tem um contato pessoal, um encontro pessoal com Cristo. Né? Eu não posso enfiar Jesus a goela abaixo da pessoa. Uhum. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Né? Não existe seguir a Cristo sem sofrer as demoras do céu. Não tem. É, se fosse pra ser obrigado, Deus não nos tinha criado com a liberdade de pecar, se assim quisesse, né? Exato. A gente é livre É. pra fazer o que a gente quiser. Né? Mas a partir do momento que você fez uma experiência e diz eu sou católico, tome vergonha na tua cara e vai viver o que Deus pede. Honra o que se pede na mesa, né? Honre o que se pede, porque senão você vai pro inferno. Mas eu preguei, eu celebrei missa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cantei pra multidões, eu preguei. Afasta-te de mim porque eu não te conheço. Amém. Não sei quem é você. Você pregou em meu nome, você nunca me deixou visitar a sua casa, eu não tenho intimidade com você, sai fora. Que da hora. É isso aí. Omar, meu Deus do céu, cara. Que rico, viu? Que rico, que maravilha, assim. A gente tá impactado com a disponibilidade, com a disposição em falar, em abrir e rasgar o coração. Amém. A gente vê nitidamente uma consciência de ser um desejo muito grande por ele, viu? Certamente, eu não sei pra onde, mas pra mim foi um dos episódios assim mais marcantes, de coração. Louvado cara. seja Deus. Bem Deus é seja fiel. Deus. Coerência e sinceridade no coração. É o que eu vejo mesmo Amém. assim. Assim, eu não me escandalizo do erro, do problema de ninguém. Não é esse ponto que eu tô falando. Mas assim, quando a pessoa vem com verdade, isso me desmonta em todos os aspectos. A minha vida é Eu essa. acho Eu que tenho até- essa dificuldade. Pronto, acabou, mas eu quero ser santo. Eu acho Eu que quero ser santo. esse episódio ele toca especificamente pessoas que não têm uma experiência com Deus, querem uma mudança, mas também pessoas que são católicas, Que são são católicas. convertidas e ainda tem essa roupagem ainda da Sim. perfeição e tal. Pra colocar as claras mesmo. Sim, que Jesus é faz. Eu verdade. achei interessante você falar assim, Jesus, vem cá e senta aqui do meu lado na cama pra É. gente ter uma conversa sincera. É verdade. Muito bom. Eu preciso expor pra ele o que tá acontecendo, Sim. mesmo que ele já saiba, porque eu preciso reconhecer que eu não sou nada sem ele, né? E a intimidade também, né? É. Conversar com ele. É verdade. É isso, Omar. Muito obrigado.